Bem, agora, pessoal, nós iremos falar do conjunto dos números racionais. O conjunto dos números racionais, representado pela letrinha Q. Não sei se vocês já perceberam, cada um tem uma letrinha, natural é N, inteira é Z, racional é Q. Quem faz parte do conjunto dos números racionais? Todos os números positivos e negativos. Todas as frações. O que é fração? São números que têm um número dividido por outro. Por exemplo, 3/4, pode ser 2/5, enfim, 3/10. Tudo que for fração faz parte. E todos os números decimais finitos. O que são números decimais finitos? São números com vírgulas que têm fim, por exemplo, 2,5, 3,725. Todos os que tiverem vírgula, mas tiverem fim, que não tiver reticências no final, os 3 pontinhos, são números racionais. Entenderam, pessoal? Logo, são números positivos e negativos, todas as frações e todos os números decimais, que são números com vírgulas, finito. Se, por exemplo, você vê 2,3666 reticência, esse número aqui não faz parte do conjunto dos números racionais, pois é uma dízima periódica, é um número decimal, só que infinito, tá vendo? Então, só fazem parte os números que têm vírgula, mas que têm fim, que não tem as reticências no final. Com relação às operações, é só para vocês não lembrar um pouco, ter uma noção, mas isso aqui não vai ser cobrado tanto de início aqui não, tá, pessoal? Nós temos a adição, que faz parte do conjunto dos números racionais, quer dizer, qualquer número racional, 2 números que eu pegar e somar entre si, sempre vai dar outro número racional. Subtração também, multiplicação e divisão em alguns casos. Por que divisão em alguns casos? Em muitos casos, aliás. Por causa que todos os números que podem ser representados em forma de divisão fazem parte dos números racionais, em forma de fração. Agora, aquelas divisões que nem nós fizemos, 2 dividido por 3, que dê igual a 0,666 reticências, essa daqui não faz parte do conjunto dos números racionais, pois é um número decimal, só que é infinito, ele não tem fim. Por isso que isso aqui não faz parte do conjunto dos números racionais. Então, algumas divisões sim, já ao contrário, 3 dividido por 2, que é igual a 1,5, isso aqui sim faz parte do conjunto dos números racionais. 1,5 é um número com vírgula, porém tem fim. Compreenderam a diferença entre o que é o número decimal que faz parte do conjunto dos números racionais e o que não faz parte do conjunto dos números racionais? Então, pessoal, relembrando aqui, conjunto dos números naturais, os 3 conjuntos que a gente viu. Conjunto dos números naturais, representado pela letrinha N, ele é formado pelos números positivos, começando pelo 0, logo N é 0, 1, 2, 3, 4, 5 e vai até o infinito. Esse é o conjunto dos números naturais. O conjunto dos números inteiros. Representado pela letra Z,
ele é formado pelos números positivos, começando do 0, 0, 1, 2, 3, 4 e vai até o infinito. E também os números negativos, menos 1, menos 2, menos 3 e vai até o infinito. E esse é o conjunto dos números inteiros. O que quer dizer que o conjunto dos números naturais, ele está dentro do conjunto dos inteiros. E o terceiro conjunto que nós vimos foi o conjunto dos números racionais, representado pela letrinha Q, que ele era formado pelos números naturais inteiros, ou seja, todos os números positivos e negativos, e também os números fracionários e decimais finitos. Vamos só colocar bem aqui, ó. Todos os positivos e negativos, todos os números positivos e negativos, todas as frações e todos os números decimal finito. Então, pessoal, se eu fosse desenhar aqui com diagramas esses três conjuntos, o que que eu faria? Eu faria uma bolinha para botar os números naturais. Como os números inteiros também incluem os números naturais, então os números inteiros, ó, ele ia pegar todos os naturais e mais uma parte que são os negativos. E os números racionais, eles pegam todos os inteiros e naturais e mais um pouco, que são as frações e os números decimais finitos. Então, ó, os números racionais ficaria aqui fora. Então, dos três, o maior conjunto é o conjunto dos números racionais, que inclui os outros dois. Ó. O conjunto dos números naturais está dentro do conjunto dos inteiros e o conjunto dos inteiros está dentro do conjunto dos números racionais. Espero que esteja dando para compreender até aqui, pessoal.